Seu cliente te pede muitas alterações, você sente que nunca tá bom? Ou então fica aquela sensação de, putz, eu fiz tudo que ele me pediu, como é que ele ainda não tá aprovando esse projeto? Aí você acaba refazendo várias vezes, várias revisões e no fim, ainda sente que o cliente não tá satisfeito? Esse desalinhamento tem nome e sobrenome e provavelmente você está errando no briefing. E nesse vídeo eu vou te falar como que você vai fazer uma reunião de briefing que faça com que você não precise mais ter projetos com infinitas revisões e você consiga aprovar esse projeto já de cara. Afinal, a reunião de briefing é a reunião mais importante do projeto. Com essa reunião bem feita, com certeza você tem um processo de projeto muito mais satisfatório para você e para o cliente. Oi, Kelly, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. A gente já falou aqui diversas vezes sobre briefing. Afinal, aqui no meu canal eu falo sobre lucratividade, sobre empreendedorismo para arquitetos, branding, marketing para arquitetos, designers de interiores. E você já deve ter visto aqui pelo canal eu falar sobre briefing diversas vezes. Inclusive, que esse é um dos grandes erros dos profissionais, não fazer um briefing bem feito. Pois bem, por isso que eu decidi fazer nesse vídeo algo um pouco mais aprofundado sobre esse tema, para conseguir te ajudar aí de uma forma mais aplicável, mais direta ao ponto. Teve uma vez que eu fiz uma pesquisa lá no meu Instagram, inclusive se você não me segue, @AlineZanoni, e eu percebi lá que muitas pessoas faziam apenas um formulário de briefing, ou seja, enviava para o cliente 1 milhão de perguntas e aí o cliente ficava lá sentado 2 dias respondendo 70 perguntas e aí o profissional pensa que, nossa, tá sendo incrível, o cliente tá amando. Gente, não, o cliente tá achando um saco responder essas perguntas e quando ele chega lá na 23, ele já não aguenta mais responder. E aí o que você acha que acontece? Lá nas próximas perguntas ele já tá respondendo de qualquer jeito, ele nem sabe direito o que ele quer, ou então ele viu uma outra referência, mas ele não sabe descrever aquilo. E na minha visão, você como profissional precisa ter esse traquejo, você como profissional precisa ter essa mão, saber conduzir uma reunião de briefing e não mandar um formulário com 70 perguntas e fazer esse cliente responder. O primeiro passo é entender que o briefing não é para cumprir tabela. O briefing não existe apenas para mais uma etapa do processo de projeto que você viu lá na faculdade, ou até você talvez já tenha visto aqui no meu canal o vídeo sobre etapas de projeto. Eu passo também sobre o briefing, mas não, essa reunião não é para cumprir tabela. Eu já falei aqui que é a reunião mais importante do projeto, né? Porque essa reunião que vai guiar todo o andamento do teu projeto, com o que o teu cliente quer e também vai servir para você alinhar as tuas expectativas. Mas calma que eu vou explicar melhor sobre isso. Essa é a reunião onde você vai pegar as minúcias dos desejos do teu cliente, as minúcias dos problemas que o teu cliente tem. E muitas vezes o teu cliente nem sabe claramente, não está na consciência dele que ele tem esses desejos ou que ele tem esses problemas. Então é o teu papel como profissional captar isso, entender isso durante essa reunião, porque são justamente esses itens que vão fazer com que você consiga desenvolver um projeto melhor. Afinal, para que melhor do que desenvolver um projeto em cima dos problemas que o teu cliente tem e dos sonhos que ele tem, né? O que ele quer alcançar, quais as expectativas dele com o resultado final do projeto. E o que acontece quando o briefing é ruim, né? Quando o briefing é mal feito, só para cumprir tabela, respondendo várias perguntinhas que você tem lá num roteiro que você baixou da internet, que algum profissional disponibilizou, roteiro de briefing, ou então que algum profissional na internet aí disponibilizou, questionário de briefing você baixou e senta com o cliente lá com a tua pranchetinha e vai. Pergunta 1, pergunta 2, pergunta 3 e... Gente, que negócio mais chato. Acho que eu já deixei bem claro que eu não gosto desse formato, né? E não é legal pra você e nem pro cliente. Porque se você fica nisso de perguntinha, respostinha, perguntinha, respostinha, perguntinha, respostinha, o que acontece no fim das contas é que muito provavelmente vai ser muito difícil de você aprovar um projeto, porque você não conseguiu entender de verdade o que o teu cliente quer. Pode ser que ele tenha te respondido todas as 75 perguntas que tem lá no teu questionário. Só que ele respondeu essas perguntas de forma superficial, de forma, eu preciso responder essas perguntas aqui para o meu arquiteto. Entende a diferença? Mas antes de eu seguir, eu quero que você me conte aqui nos comentários se você já fez algum briefing que você sentiu, putz, eu precisava de mais informações para desenvolver esse projeto. Ou então, melhor, se você já teve algum projeto que teve 1000 revisões, o cliente pediu para alterar, você teve que alterar de novo, me conta aqui nos comentários se você acha que um desses problemas foi por causa de briefing. Olha, vou te dizer que na maioria das situações onde eu vejo meus mentorados, meus alunos, onde eu vejo de perto
os problemas que eles estão passando no dia a dia, quando eles me trazem a situação completa, mas eu vou dizer para vocês que 80% dos casos é erro de reunião de briefing, problema de reunião de briefing, problema de alinhamento de expectativas. Então por isso que eu tô batendo tanto nessa tecla, porque eu sei que fazendo uma boa reunião de briefing você vai reduzir, 95% das suas alterações de projeto, mas eu não tenho dúvida. Além disso, também vai parar de trabalhar de graça, tá? Porque se você já é meu inscrito aqui, meu seguidor aqui no canal, você também já me viu falando sobre você ter pouco lucro do teu projeto ou então até mesmo ter prejuízo nos teus projetos, porque tá fazendo um monte de revisão em cima de revisão de projeto sem cobrar aditivo do teu cliente. Se já tem algum vídeo aqui no canal sobre isso também, se você quiser ver depois, você procura aí, porque tem bastante conteúdo sobre isso, tá? Então eu não vou aprofundar isso nesse vídeo, porque eu sei que já tem aí no canal. O segundo passo, por mais óbvio que seja, é você fazer de fato uma reunião, né? Existem muitos processos de projeto de muitos profissionais que nem fazem reunião de briefing, que mandam só aquele questionário com 73 perguntas, e é isso, o cliente responde, o briefing tá feito. Mas não, gente, precisa fazer a reunião. Mesmo que seja no formato online, tá? Principalmente se for no formato online, porque você precisa conhecer o teu cliente para poder projetar para ele. Se fosse escolher uma reunião do processo de projeto para você ter que fazer, essa reunião certamente seria a reunião de briefing. É mais importante você fazer a reunião de briefing do que você fazer a reunião de apresentação de projeto. Eu vou dizer para você que se o briefing estiver bem feito, mas até se você enviar pelo WhatsApp o projeto depois, esse cliente vai aprovar. Se tudo estiver redondinho, você pode mandar de qualquer jeito. É claro que você não vai fazer isso, é claro, mas entende o ponto aqui? Você vai marcar essa reunião de briefing com todos os tomadores de decisão do projeto, isso aqui é importante, tá? Não basta marcar uma reunião de briefing com um dos fulaninhos que contratou o projeto. Não, tem que ser todo mundo. Se é um projeto residencial e a sogra vai dar pitaco, a sogra vai pagar, a sogra tem que estar junto. É sério, porque eu sei que pode parecer, vou trazer a sogra junto. Sim, você vai trazer a sogra junto se ela for dar pitaco no projeto. Não dá pra vir só a esposa, não dá pra vir só o marido. Essencialmente o casal precisa estar junto, porque sim, eles vão dar pitaco depois. Então todo mundo que vai dar pitaco no resultado do projeto, depois que você apresentar o teu projeto desenvolvido, precisa estar nessa reunião. Então deixe isso muito claro pro cliente antes. Traga todo mundo que for dar pitaco no projeto, tá? Porque você também já deve... Eu quero só... Esse vídeo vai ser maravilhoso porque eu quero ler as histórias de vocês nos comentários. Então me mandem se você tiver alguma história aí de... porque eu fiz a reunião com fulano, depois a sogra veio querer dar pitaco. Depois mostrou para 53 amigos e todos eles queriam dar pitaco. Porque isso é o que mais acontece, né? Depois de apresentar o projeto. E aí acontece o quê? A pessoa vai na linha de todo mundo que tá dando pitaco para ela. Então... traga todos os tomadores de decisão para a reunião. E aí o pulo do gato é o quê? Você não vai sentar na frente do cliente na reunião e fazer as 73 perguntas, o questionário. Não. A reunião de briefing é uma reunião fluida para você conhecer o cliente, ela tem que ser gostosa. Já pensou você sentar no cliente e ficar fazendo 1000 perguntas para ele, assim como se fosse uma entrevista? Não dá, fica muito chato, fica uma reunião maçante, uma reunião chata. E às vezes vai uma reunião que vai demorar 4 horas, não é? Porque você tá ali perguntando, o cliente tá ali respondendo e nunca chega ao fim aquilo. Então, eu gosto muito mais e é o que funciona e o que eu sugiro para os meus alunos, para os meus mentorados e todos os retornos que eu tenho de alunos de mentorados sempre são positivos nesse sentido, de que uma reunião mais humanizada mesmo, de briefing, dá muito mais resultado lá na frente. E se você tá aí, não sei, eu preciso do meu questionário e tal, sugiro que você tente, só tente, que você vai ver a diferença que vai fazer. E muitas vezes, né, quem fica dependente de um questionário de briefing é por pura insegurança, porque você tem medo de não perguntar o suficiente para o cliente. Agora me diga, se você esquecer de perguntar para ele um detalhezinho, sei lá, se ele vai querer uma máquina de lavar louça na cozinha, você ainda pode perguntar isso para ele depois, né? Você não tem todo esse processo de desenvolvimento do projeto, ficar muda com o cliente, não entrar em contato com ele. Então tá tudo bem, se faltar uma coisinha ou outra, você pode questionar ele depois, em termos técnicos, em termos pontuais. Agora, claro, busque sempre trazer o máximo possível de informações já no briefing, visto que ele vai ter que assinar por isso e concordar com isso. Logo, o que eu tenho para você não esquecer de fazer nada durante a reunião de briefing é o checklist. Então, o checklist é muito diferente do que um questionário de briefing. O questionário é uma entrevista, várias perguntas onde você pergunta para o cliente responde.
O checklist são coisas que você não pode esquecer de perguntar de jeito nenhum. Mas o cliente muitas vezes nem vê esse checklist, ele fica ali escondidinho, você tá aqui conversando, você dá uma olhada, relembra, conversa, olha, relembra, conversa. Então, é um checklist, tá? Meus alunos sabem disso porque eu disponibilizo, mostro nossos checklists lá nos 50 passos e ele é um guia, tá ali para te apoiar, mas não é definitivamente um questionário. É muito importante também que você guarde as informações dessa reunião de alguma maneira. Se você estiver fazendo sozinha essa reunião no formato online, grave a reunião. Se você estiver fazendo sozinha no formato presencial, você vai ter que tomar nota, tá? Mas o que eu gosto de fazer e o que eu faço no meu escritório é sempre ter alguém da minha equipe junto. Então, como as minhas reuniões são praticamente 100% online, a gente sempre grava as reuniões, mas sempre tem alguém da minha equipe tomando nota de tudo que a gente está falando em paralelo e junto comigo. Normalmente a nossa coordenação de projetos e às vezes trazemos também alguém do operacional que também vai participar desse projeto. Então a coordenação do projeto e a pessoa do operacional, mais eu e os clientes, tá? Nem sempre vem tudo essa galera aí, mas imprescindivelmente eu e minha coordenação, minha coordenadora de projetos está sempre ali nessa reunião de briefing. Nós aqui normalmente gravamos, você pode gravar ou tomar nota se for no presencial ou até mesmo gravar o áudio, tá? Antigamente, quando eu fazia reunião presencial, eu até fazia isso, deixava o meu celular gravando o áudio. É claro que você pede autorização pro cliente para fazer isso, mas eu deixava o meu celular gravando o áudio ali do ladinho, por caso eu tivesse alguma dúvida lá na frente, eu voltava e eu escutava o áudio. Mas não é uma coisa assim que você vai necessariamente ter que retomar. Afinal, reuniões de briefing vão levar aí 2 horas, né? Muitas vezes, se for uma casa grande, 2 horas, 2 horas e meia. Aí você vai ficar assistindo 2 horas e meia de reunião toda vez? Não, né? Reassistindo. Então é só para caso você precise mesmo. E aí, claro, você vai acompanhando todo no teu checklist, todo esse desenvolvimento. O meu checklist é um checklist super prático, objetivo, direto ao ponto. Então tá ali toda a estrutura da reunião, é só seguir. É realmente simples, não é difícil, é muito menos complexo do que se imagina. Aí um ponto importante aqui é que você precisa estar disposta a ouvir nessa reunião. Reunião de briefing é para ouvir o cliente. Você fala pouco e ouve muito. Isso é lei em reunião de briefing. Você tem que falar seus 5% da reunião, o resto é com o cliente. O teu papel ali é ouvir e interpretar o que aquele cliente está trazendo para você. Ouvir e interpretar as entrelinhas, muitas vezes o que ele não fala, mas você entende pelo que ele está falando. Ou seja, como que são as expectativas dele, no que você vê o olho dele brilhar. E tudo isso daqui que você está construindo, e olha, isso daqui, se você está fazendo projeto aí em paralelo, modelando no SketchUp, você para tudo e vem me ouvir, tá? Porque isso aqui faz toda a diferença. Quando você estiver ouvindo o cliente, além de tomar nota, você vai tomar nota das palavras que ele usa para descrever o que ele precisa, para descrever o problema dele, para descrever os sonhos dele, porque depois você vai usar isso aqui lá na tua apresentação de projeto. Sim, você vai usar as palavras que ele usou, os termos que ele usou, a forma que ele se referenciou ao problema, ao sonho dele, vai usar isso lá na apresentação de projeto. Isso vai te ajudar a encantar o cliente quando você estiver mostrando toda a tua criação. Gente, isso daqui, ó, é coisa de curso pago, tá? É a primeira vez que eu falo sobre algo que tá só lá dentro dos 50 passos, que é o meu curso onde eu ensino gestão de escritório, branding, marketing para arquitetos de ponta a ponta. É o passo a passo para você ter o teu escritório eficiente e lucrativo e um escritório de sucesso, é claro. Primeira vez que eu falo isso aqui fora dos 50 passos, tá? E é um grande pulo do gato, pode parecer simples, mas isso aqui faz muita diferença, porque você tá mostrando lá na tua apresentação que é exatamente o que o teu cliente busca quando você está apresentando o projeto. É claro que a gente pode desenvolver e falar mais sobre a apresentação de projeto, sobre como encantar o cliente. Meus alunos já sabem, né? Mas a gente pode desenvolver isso daqui um pouquinho mais aqui no YouTube. E é claro que tudo isso aqui que eu tô falando de briefing, lá dentro dos 50 passos, é extremamente mais aprofundado do que eu tô falando aqui, né? É lógico, mas com tudo isso aqui que eu tô te falando hoje, você já consegue melhorar e muito a tua reunião, eu tenho certeza. Então usa isso, sabe? Usa as palavras do teu cliente para você desenvolver tua apresentação de projeto lá na frente. Você vai ver como vai fazer a diferença e depois me conta. A reunião de briefing também é o momento de você alinhar expectativas de tudo que vai acontecer no projeto com o teu cliente. Ele precisa sair dali com 100% de clareza do passo a passo das tuas etapas de projeto, de quando ele precisa aprovar coisas ou não, do que depende dele, do que depende de você, até mesmo de preços, tá? Se ele te trouxer muitas coisas que você vai perceber que, putz, o valor que esse cliente me deu de budget, o
o valor que ele tem para gastar nesse projeto não tá condizente com o que ele tá me pedindo, agora é hora de você falar para ele, olha fulano, isso que você tá me pedindo não está dentro do budget que você me passou agora no início do projeto. Inclusive, se você tem alguma dúvida sobre isso, como passar valores para o cliente, como entender o preço das coisas para poder nortear o cliente na hora do budget, na hora de você entender quanto ele tem para gastar, tem um vídeo aqui no canal só sobre isso, eu vou deixar aqui em cima nos cards para você assistir, onde eu falo somente sobre isso, tá? Você entender o budget do cliente e projetar em cima disso. Porque esse é mais um fator que faz com que muitos escritórios tenham que ficar revisando e revisando o projeto e até mesmo depois do executivo pronto, porque aí depois do executivo pronto, a entrega, começa a orçar, aí você percebe que tudo que você fez no projeto ficou o dobro do que o cliente tem para gastar. E aí o cliente quer reduzir tudo. Aí o cliente quer mudar tudo que ele aprovou lá atrás. Mas ele quer mudar por quê? Porque agora ele percebeu que é tudo muito caro, ele não vai conseguir executar. Então entende a importância de alinhar tudo isso aqui no início. O briefing é o momento para tudo, deixar tudo muito transparente, muito claro. Você precisa sair dessa reunião com tudo falado, validado, que o teu cliente 100% entendendo de tudo que você está falando. Com tudo alinhado, você pode assinar a ata de reunião com ele ali naquele momento ou enviar a ata depois. Eu gosto de enviar a ata um pouquinho depois, já no dia seguinte ou até mesmo às vezes no mesmo dia, dependendo do horário da reunião, para que ele assine. Esse é um ponto importante, ele precisa assinar tudo que ele falou, porque isso aqui vai te resguardar lá na frente de você poder solicitar um aditivo de projeto caso ele mude de ideia aqui no meio do processo. Você percebeu, né, que dentro de tudo que eu tô falando aqui, é de menos o modelo da geladeira, o modelo do cooktop, qual o sofá que ele quer. Porque se for algo realmente importante para ele, ele vai te trazer isso. Se for algo realmente importante, qual a geladeira que ele quer, ele vai te trazer isso. Você não vai precisar perguntar, ah, você quer uma side by side ou você quer uma geladeira inverter? Não. Não. Inclusive, se você deixa tão aberto assim para o cliente escolher, muitas vezes ele nem sabe. E eu vou te contar uma situação que aconteceu comigo recentemente. Eu fui cortar meu cabelo e eu cheguei no salão, foi um salão novo, depois que eu me mudei, né? Eu fui num salão novo. E aí o cabeleireiro pareceu muito bom, enfim. Ele começou a me fazer perguntas que eu não fazia ideia de como responder. Ah, como é que você quer a ponta? A ponta cheia, a ponta não sei o que, a ponta não sei o que. Ah, não sei, né? Eu quero esse resultado. Eu não sei como é que eu quero. Ah, mas e aí, você quer o cabelo reto? Você quer a ponta mais pra frente? Você quer a parte de trás mais pra trás? Eu não sei, eu só quero esse resultado. Então, ele estava me fazendo perguntas que é indiferente para mim exatamente o modelo da ponta que ele vai fazer. É indiferente para mim se ele vai usar uma tesoura X ou uma tesoura Y. Eu quero aquele resultado final. E o mesmo acontece com o teu cliente. Ele quer um resultado final que é o que está na cabeça dele, o sonho dele. Então, se for sonho dele ter um cooktop de indução, ele vai te falar isso. Você não vai precisar perguntar. Se eu gosto de trabalhar assim, tá? Se ele não falar eu quero um cooktop de indução, eu vou colocar o que eu achar melhor no projeto. Afinal, eu sou a profissional aqui. Eu estou no poder de decidir coisas que o cliente não solicitou previamente. E aí eu sei que muita gente vai ficar insegura aqui, vai dizer, putz, não sei, ai, depois ele vai querer mudar. Pela minha experiência, 90% dos nossos clientes não pedem nenhuma alteração de projeto, aprovam o projeto já na primeira apresentação. E quando pedem são coisas muito pontuais que a gente nem refaz o 3D, só para você ter ideia. Por que isso acontece? Porque eu entendo de verdade o que o meu cliente quer. E eu não fico perguntando, ar-condicionado, não sei o que, poltrona ou cadeira, 6 lugares ou 8 lugares. Tudo que for importante esse cliente vai me trazer. E claro, o que for imprescindível, eu vou perguntar. Mas tudo que você pensa que é imprescindível, provavelmente não é. Então eu sugiro que você faça uma revisão disso e busque entender melhor teu cliente ao invés de ter 73 perguntas para fazer para ele em toda a santa reunião de briefing que você faz. Inclusive, se você quer saber de erros que você pode estar cometendo aí nas suas reuniões de briefing e não sabe ainda, eu vou deixar aqui também um vídeo que eu já gravei sobre 4 erros mais comuns na hora da reunião de briefing de arquitetos e designers. É claro que isso aqui é o escopo básico de uma reunião de briefing, a gente pode aprofundar muito mais, como eu já falei aqui. Lá dentro dos 50 passos eu ensino isso em muitos detalhes. Mas se você gostou desse vídeo e quiser saber mais sobre isso, manda sua dúvida aqui nos comentários. E claro, se você curtiu, não deixa de dar um like aqui no vídeo porque me ajuda muito a divulgar nossos vídeos aqui do canal. E se você quiser ver o vídeo da semana que vem, não deixa de se inscrever para você receber a notificação. Até o próximo!